Eu cresci em uma casa simples, de paredes finas e janelas que rangiam quando o vento soprava forte. Por fora, éramos uma família comum, mas por dentro havia segredos que me marcaram para sempre. Eu era apenas uma criança chamada Ana, uma menina que deveria brincar de bonecas, sonhar com o futuro e aprender lições inocentes na escola. Mas minha infância foi roubada por práticas espirituais que eu não compreendia. Enquanto outras crianças dormiam tranquilas entre a meia-noite e as 4 da manhã, eu era acordada e levada para participar de rituais. Naquele horário em que o silêncio deveria embalar meu sono, eu me via cercada por pessoas vestidas de branco, velas acesas, símbolos desenhados no chão e palavras que eu não entendia. Eram pactos, invocações e obras que eu só descobriria anos mais tarde que tinham como objetivo destruir famílias, espalhar doenças, provocar falências e até mesmo matar. Na época, eu não tinha noção de que estava no centro de uma verdadeira guerra espiritual. Eu era apenas uma menina usada como peça em um tabuleiro muito maior do que eu podia compreender. O que parecia um jogo era, na verdade, prisão. Eu não exercia nenhum controle, eu era controlada. As mãos que seguravam as cordas da minha vida me faziam acreditar que eu tinha poder, mas o que havia sobre mim eram apenas correntes invisíveis que esmagavam minha alma noite após noite. Eu carregava marcas que ninguém via, um vazio que nenhuma brincadeira preenchia, um peso que nenhuma risada conseguia apagar. Às vezes, enquanto observava as estrelas pela janela depois de um ritual, uma pergunta ecoava dentro de mim. Será que é só isso? Será que a vida é feita de medo, segredos e escuridão? Foi nessa época que percebi algo estranho. Quando em uma casa não havia ninguém que orasse, quando não havia uma família dobrando os joelhos ou uma mãe clamando por proteção, os rituais tinham êxito com facilidade. Mas quando alguém se levantava em madrugada de oração, mesmo que fosse um simples cristão no seu quarto, chorando baixinho, tudo mudava. Era como se uma muralha invisível surgisse entre nós e o alvo do ritual. O que estava destinado ao fracasso era interrompido, como se uma barreira de luz nos obrigasse a recuar. Aquilo me intrigava. Eu vi com meus próprios olhos trabalhos inteiros sendo anulados por causa de uma única oração. Eu não entendia, mas algo dentro de mim percebia que havia um poder maior que as trevas. Eu vi demônios sendo paralisados porque alguém ousava clamar pelo nome de Jesus. Vi pessoas que seriam destruídas se levantarem no dia seguinte, porque houve uma simples intercessão. E mesmo crescendo dentro daquele ambiente, eu não conseguia sufocar a sensação de que havia algo errado. No fundo, uma voz insistia em me dizer: isso não é liberdade, isso é prisão. Mas eu estava tão envolvida que não tinha forças para sair. As madrugadas eram divididas em 2 cenários muito claros para mim. Entre meia-noite e 3 da manhã eu sentia que os ataques eram mais intensos. Era como se o inferno tivesse um horário específico para agir, como se aproveitasse o sono dos cristãos para lançar suas setas. Mas entre 4 e 6 da manhã, algo mudava. O céu parecia se abrir e o ambiente espiritual se transformava. Era nesse horário que muitos rituais eram desfeitos, porque as orações começavam a se levantar e o poder de Jesus se manifestava. Eu era apenas uma adolescente quando percebi que a luz contra as trevas sempre prevalecia. Mesmo sem compreender, eu sabia que as forças do mal não resistiam ao clamor sincero. O que parecia frágil, como uma mulher sozinha ajoelhada em seu quarto, era capaz de desmoronar todo um esquema das trevas. Ainda assim, por anos, vivi acreditando que tinha algum tipo de poder. Eu via pessoas adoecendo de repente, relacionamentos se quebrando sem motivo, portas se fechando de forma abrupta, e sempre havia um ritual por trás. Eu achava que era forte, que manipulava destinos, mas a verdade é que eu era escrava. O que eu chamava de liberdade era, na verdade, prisão.
Com o tempo, as marcas foram se tornando mais profundas. Minha mente se confundia, meu corpo enfraquecia, minha alma estava em pedaços. Eu já não tinha paz, nem alegria, nem esperança. Era como viver em uma noite sem fim. E, no entanto, mesmo nas trevas, uma chama pequena resistia dentro de mim. Eu não sabia explicar, mas havia algo que sempre me incomodava, uma centelha de fé escondida em algum lugar da minha alma. Talvez fosse a lembrança daquelas vezes em que vi uma oração anular todo um ritual. Talvez fosse a memória de sentir a presença de uma força que me fazia recuar. Eu não sabia nomear, mas essa chama me impedia de desistir completamente. Hoje, eu entendo. Era a mão de Deus me preservando. Era a semente da esperança que Ele plantou em mim, porque Ele já sabia que um dia eu descobriria a verdade. O verdadeiro poder não estava naquilo que eu vivia, mas sim em Cristo. Foi na adolescência que as peças começaram a se encaixar. Até então, eu apenas obedecia, participava de rituais, sem entender totalmente, mas algo em mim já gritava que aquilo não era vida. E quanto mais o tempo passava, mais claro ficava que o vazio dentro de mim não podia ser preenchido por pactos, símbolos ou promessas de poder. Havia noites em que eu voltava desses encontros espirituais e me trancava no quarto. Eu olhava para o teto, deitava na cama e lágrimas corriam sem que eu conseguisse explicar. Eu me sentia prisioneira, amarrada por correntes invisíveis. E mesmo assim, ao amanhecer, me forçava a acreditar que era forte. Eu repetia para mim mesma: você tem poder, você controla. Mas no fundo eu sabia. Eu não controlava nada. Eu era controlada. Foi nesse período que comecei a observar com mais atenção o que acontecia nas madrugadas. Eu notava que os ataques espirituais eram sempre mais intensos entre meia-noite e 3 da manhã. Era como se houvesse um planejamento diabólico para agir justamente quando a maioria das pessoas estava dormindo, sem cobertura espiritual. Eu via lares sendo atingidos, negócios sendo destruídos, relacionamentos sendo despedaçados e tudo isso no silêncio da noite. Mas algo diferente acontecia entre 4 e 6 da manhã. Não sei explicar em palavras simples, mas era como se o céu se abrisse. O ambiente espiritual mudava. Havia resistência, havia recuo. Muitos rituais perdiam a força porque, em algum lugar, alguém estava de joelhos. Eu sentia na pele como a madrugada de oração transformava o campo espiritual. Cheguei a presenciar momentos em que toda a preparação feita por horas se desmoronava em segundos. Bastava uma pessoa orar, mesmo em silêncio, para que uma muralha invisível se levantasse. Eu lembro de ver homens e mulheres parando de repente, confusos, incapazes de continuar o ritual. E eu entendia, havia algo maior ali. O poder da oração se manifestava e o mal não conseguia resistir. Foi nesse tempo que comecei a perceber que existia um contraste gritante. De um lado, a escuridão se aproveitando do silêncio espiritual. Do outro, a luz surgindo quando alguém ousava interceder. E a cada dia que passava, essa revelação crescia dentro de mim. A luz contra as trevas sempre prevalece. Mas mesmo diante dessas experiências, eu continuava mergulhada naquele mundo. Eu ainda acreditava que fazia parte de algo grandioso, quando na verdade estava cada vez mais enredada. E essa prisão começou a cobrar um preço alto. Minha saúde começou a se deteriorar. Eu vivia cansada, fraca, sem forças. Meu corpo parecia carregar o peso da escuridão que me cercava. Ainda assim, havia algo dentro de mim que não se calava. Um incômodo constante. Uma voz silenciosa dizendo que havia mais, que eu não nasci para aquilo. Quando via alguém orando mesmo sem entender, eu sentia algo diferente. Era como se uma chama de fé fosse reacendida no meu coração. Nessa época, tive uma visão que nunca mais esqueci. Eu vi demônios trabalhando com rapidez, amarrando pessoas enquanto elas dormiam. Vi lares sendo invadidos espiritualmente, sonhos sendo distorcidos,
a paz sendo arrancada de dentro das casas. Mas, ao mesmo tempo, vi algo ainda mais poderoso quando alguém se levantava para a intercessão, mesmo sozinho, mesmo em lágrimas. Todo o trabalho das trevas era interrompido. Foi nessa visão que compreendi que eu estava do lado errado da guerra. Eu fazia parte de um sistema que atacava famílias, destruía destinos, lançava maldições. E o que me doía era perceber que, no fundo, eu só era uma peça usada para espalhar destruição. Eu acreditava ter liberdade, mas era escrava. Eu acreditava ter poder, mas era manipulada. A partir daí, comecei a observar mais atentamente como a oração mudava cenários. Eu percebia que quando alguém clamava pelo poder de Jesus, tudo se transformava. Rituais falhavam, enfermidades retrocediam, famílias se reerguiam. Era impossível negar que havia uma força maior, e quanto mais eu via, mais eu desejava essa força. Eu queria experimentar a verdadeira libertação. Eu queria conhecer a autoridade em Cristo que fazia demônios tremerem. Eu queria sair daquela prisão espiritual. Mas o caminho até esse encontro não seria fácil. O inimigo sabia que eu estava começando a despertar. E os ataques contra mim se intensificaram. As noites se tornaram mais pesadas, os rituais mais exigentes, as pressões mais fortes. Eu me sentia sufocada, como se estivesse sendo esmagada por dentro. E foi exatamente nesse ponto, quando tudo parecia perdido, que Deus começou a preparar o momento da virada. Eu não sei explicar o quanto aquele período foi pesado. Era como se o inimigo tivesse percebido que eu estava prestes a escapar de suas garras. Cada noite parecia um fardo insuportável. Meu corpo estava fraco, minha mente confusa, minha alma em pedaços. Eu carregava marcas invisíveis, mas que me esmagavam por dentro. Foi nesse ponto que eu pensei que não havia mais saída. Mas justamente no fundo do poço, quando eu acreditava estar perdida para sempre, o impossível aconteceu. Eu não fui atrás de Jesus. Foi Ele quem veio até mim. Naquela madrugada, o mesmo horário em que tantas vezes fui usada em rituais, eu fui surpreendida por uma presença que não se parecia com nada que já tinha visto antes. Não era medo, não era escuridão, não era opressão. Era como se uma luz atravessasse meu quarto e iluminasse cada canto da minha alma. Eu caí de joelhos e chorei como nunca tinha chorado antes. Ali, sem ensaio, sem ritual, sem palavras decoradas, eu clamei: Jesus, me tira daqui, eu não aguento mais. E foi nesse clamor que aconteceu a verdadeira libertação. Eu senti correntes invisíveis se quebrando, como se tudo aquilo que me prendia fosse arrancado de dentro de mim. As escamas que cegavam meus olhos espirituais caíram, e pela primeira vez eu enxerguei a verdade. O que eu chamava de poder era, na verdade, escravidão, e o verdadeiro poder estava somente em Cristo. Naquele dia, eu descobri a força invencível do poder de Jesus. Eu entendi que ele já havia vencido todas as batalhas na cruz, que já havia triunfado sobre principados e potestades e que em seu nome eu tinha autoridade em Cristo para nunca mais temer as trevas. A partir daquele encontro, minha vida começou a ser restaurada pouco a pouco. Eu não vou mentir, o processo não foi fácil. A cura da alma é dolorida, mas cada lágrima derramada era regada com uma nova esperança. Cada noite de oração trazia mais paz. E aos poucos, a madrugada de oração, que antes era o horário da opressão, se transformou no meu altar. Eu comecei a me levantar de madrugada, não mais para rituais, mas para interceder. Aquelas horas que antes eram usadas para espalhar destruição, se tornaram o tempo mais precioso da minha vida. Descobri que quando alguém se levanta para a intercessão, o céu se move. Eu vi milagres acontecerem. Vi famílias restauradas, vi enfermidades recuarem, vi pessoas desesperadas encontrarem esperança. Foi nesse tempo que compreendi que a oração não é apenas palavras lançadas ao vento. A oração é uma arma de guerra espiritual.
Quando alguém dobra os joelhos, o céu responde, os anjos se movem, as cadeias se quebram. Eu mesma testemunhei lares sendo transformados, porque alguém acreditou no poder da oração, e a cada vitória, eu entendia mais claramente que a luz contra as trevas sempre vence. O inimigo pode rugir, pode tentar, pode até parecer poderoso, mas diante do nome de Jesus, ele sempre cai. Sempre. Hoje, olhando para trás, eu entendo que cada lágrima, cada madrugada sem dormir, cada vazio que senti teve um propósito. Deus permitiu que eu passasse por tudo aquilo para que hoje eu pudesse testemunhar com autoridade. Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus transforma vidas. Eu fui tirada da escuridão mais profunda para viver na luz. Fui curada, renovada, restaurada. Minha vida, que antes era marcada pelo medo, hoje é marcada pela vitória. O que antes era prisão, hoje é liberdade. E tudo isso por causa do poder de Jesus. Por isso, eu quero te dizer com toda a convicção, não subestime o poder da oração. Não subestime a madrugada. Não subestime o poder do nome de Jesus. Se ele fez comigo, ele também pode fazer com você. Conclusão, please. CTA hoje. Eu sou prova viva de que fé, intercessão e oração persistente são capazes de virar qualquer história. Talvez você esteja lendo ou ouvindo isso e sinta que sua vida não tem saída, que está cercado de problemas, que as trevas estão vencendo. Mas eu quero declarar sobre você: o poder de Jesus é maior do que qualquer escuridão. Se levante, clame, ore. A sua madrugada de oração pode ser a chave que quebra correntes e abre portas de vitória. A sua voz tem autoridade em Cristo. O seu clamor pode salvar sua família, restaurar sua vida, proteger seus filhos. E eu te faço um convite agora. Entregue sua vida a Jesus. Não espere mais um dia. Não espere a situação piorar. Faça essa decisão hoje. Se inscreva agora no canal, ative o sininho, deixe seu like e escreva nos comentários. Eu creio no poder de Deus. Compartilhe essa mensagem porque pode ser que a sua atitude hoje seja a resposta da oração de alguém. Eu sou prova de que o poder da oração, o poder de Jesus e a autoridade em Cristo podem transformar até a história mais marcada pela escuridão. E você também pode ser. A madrugada não pertence ao inferno. A madrugada pertence ao Senhor dos Exércitos. E quando você ora, o céu se move, o inferno recua e a vitória é liberada sobre a sua vida. Amém.